Saudações tricolores, bom dia, tudo bem? Pessoal, quinta-feira passada, pela 30ª rodada do Brasileirão, houve um grande clássico no Maracanã, Flamengo e Fluminense. Então a gente vai detalhar como foi a partida do primeiro e segundo tempo, né? E relacionar alguns lances importantes, tá bom? Então, nesse meu vídeo eu digo: vitória do Fluminense em 2 atos, tá certo? Fica aqui comigo que vai já começar logo depois da vinheta. Pois bem, pessoal, no primeiro tempo do jogo, o Fluminense se demonstrou mais avançado nas suas linhas, né, onde pressionou o Flamengo no seu campo, né, mas não resultou, né, uma jogada mais efetiva, tá certo, para finalizar. No contra-ataque, né, puxado por Carlão Elias, né, ele sai quase que de frente pro gol. Então ele tenta dar um passe de lado pro Marquinhos, que vem chegando, mas erra o passe, aí não se concretiza a jogada e o Flamengo retorna, né, com a sua marcação. Então, com o passar dos primeiros minutos, o Flamengo avança as suas linhas e pressiona o Fluminense no seu campo, possibilitando assim o Fluminense ficar mais acuado, mais no setor defensivo, certo? E o Flamengo avançando pelas linhas, tanto nas linhas esquerda como nas linhas direita, certo? Nossos laterais, Samuel Xavier e Diego Barbosa, não estavam dando conta. Eles sempre pressionavam lá com 2 jogadores. O Wesley, pelo Flamengo, subindo muito, e o ponto esquerda do Flamengo, né, o Bruno Henrique também. Tiveram várias oportunidades de finalizar o gol, mas não conseguiram. Agora, um detalhe, pessoal. Alguns jogadores do meio campo do Fluminense não estavam funcionando, estavam nervosos, falhando muito. Somente o volante Bernal. Teve uma jogada que ele recuou na fogueira pro nosso goleiro Fábio. Fábio ainda bem que antecipou a jogada e tirou do perigo, tá certo? E aí o Fluminense estava passando um sufoco. Precisava melhorar mais nessa qualificação do meio campo, com mais intensidade na marcação. Bom, com isso o Flamengo tinha mais posse de bola, pessoal, certo? Mais posse de bola e perdendo várias oportunidades de gol. Só que o seguinte, o que aconteceu? Já finalizando o primeiro tempo, aos 40 minutos, né, no contra-ataque, Marquinhos dentro da grande área é derrubado pelo zagueiro do Flamengo, tá certo? O Rafael Claus, vendo a jogada, deixou seguir a jogada, né, não marcando. Teve uma falta para o Flamengo no nosso campo, e aí o VAR entrou em ação chamando o Rafael Claus, tá certo? E aí o Rafael Claus foi revisar o VAR e marcou o pênalti, porque no bico da chuteira do Marquinhos, o zagueiro do Flamengo, ele dá um chute, e por isso que ele não finaliza o gol, tá certo? Ok? Então, pênalti claro. E aí quem vai bater o pênalti? Ares não estava em campo, que é o batedor oficial. Sobrava quem? Paulo Henrique Ganso, né? Era uma boa oportunidade para ele sair com vantagem logo no fim do primeiro tempo. Mas Paulo Henrique Ganso simplesmente bate o pênalti muito mal e Rossi defende. Então, 0-0 no primeiro tempo. E aí frustra as frustrações neste caso aí, porque eu saí com vantagem já para o segundo tempo, né? Então volta-se para o segundo tempo, ok? De cara já entra Arias, né, no nosso campo, tá certo? Fazendo mais essa
movimentação do meio campo para o ataque com mais intensidade, onde ele joga ali ao lado de Samuel Xavier e o time começa a melhorar mais, né? Então o Fluminense começa a ter mais posse de bola, né? Justamente pela entrada do John Arias, tá certo? E aí a gente vê que o Fluminense melhorou um pouco no aspecto defensivo, tanto da defesa e do meio campo, isso também nas laterais, tá certo? E o Flamengo também faz algumas alterações, né? E que se vê também foi uma movimentação de ambos os times tentando buscar incessantemente o gol, tá certo? Até que uma bola que é voltada para o Manuel, tá certo? O Manuel lança para Paulo Henrique Ganso e ele, com um toque de gênio de primeira, tira a ação do zagueiro do Flamengo, que fica batido. Com isso, o Cauã Elias sai praticamente na lateral, né, do campo, avançando as linhas, né, chegando até próximo à grande área e cruza. Logo em seguida vem quem? O Lima. O Lima chega e bate de primeira e faz 1-0. Um golaço, tá certo? Por quê? Porque a jogada se desenha lá com o Manuel, certo? Que lança para Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso não ia dominar a bola. Simplesmente ele tocou de primeiro, deixando Cauã Elias sozinho para fazer a jogada. Tá bom? Bom, o Flamengo coloca a Arrascaeta, coloca outros jogadores, né, na tentativa de empatar. E nosso time também faz algumas alterações, tá certo? Entrou o Isaac, tá certo? Para ajudar o Diogo Barbosa, lateral esquerdo. Entrou o Hugo Moura, tá certo? Para ajudar o meio campo. Bom, o Isaac justamente para fazer essa combinação do Diogo Barbosa e Isaac na esquerda, tá certo? Porque as linhas lá da lateral direito do Flamengo estavam avançando muito com o Wesley, era um perigo de gol constante, tá bom? Então se desenhava assim ainda 1-0 para o Fluminense, mas o Fluminense não podia dar bobeira e nem errar passes e nem falhar, até que em outra jogada pela direita, o John Arias, né, com o Ganso toca uma bola para a linha de fundo para o Martinelli chuta cruzado e Arias bate de primeira, sem possibilidade da defesa do Rossi. 2-0, tá certo? E assim se caminhava a vitória do Fluminense com 2-0. Mas mesmo assim o Flamengo pressionou muito para pelo menos fazer um gol, tentar um empate. Então isso mostrou que o Fluminense no segundo tempo não abolou com o pênalti perdido e manteve a sua postura, né, de intensidade e de articulação bem desenvolvida pelos nossos meios de campo. Tem que dar destaque aí, pessoal, o Paulo Henrique Ganso, porque ele não se abateu com o pênalti perdido e fez toda a manobra para o encaminhamento da nossa vitória. Isso foi fundamental para a gente sair mais da zona de rebaixamento, alavancou 3 pontos a mais na tabela de classificação. O Corinthians estava ganhando de 5-2 já do Atlético Paranaense e também subiu na tabela de classificação. Assim o Atlético Paranaense entrou na zona. E Vitória joga hoje, tá certo? Em sua casa. E ele vai tentar ganhar para alavancar e ficar nessa disputa entre Fluminense, Vitória e Corinthians. E agora o Atlético Paranaense. Quem fala em Atlético Paranaense, o próximo jogo do Fluminense será agora terça-feira, pessoal, às 7h30 da noite no estádio Maracanã. Acerta um jogo atrasado. Então a torcida do Fluminense deve abraçar, né, o Fluminense, lotar o Maracanã, né, motivar, tá certo? Dar força, tá certo? Apoiar o time para a gente conseguir mais 3 pontos e fugir mais do Z4, tá certo?
Bom, então foi isso que aconteceu no Fla-Flu, tá certo? Vitória do Fluminense. Vence o Fluminense em 2 atos, tá bom? Seja bem-vindo ao meu canal. Sou Francisco Humberto, professor Humberto, tá certo? Faça sua inscrição, é de graça. Compartilhe, né? Compartilhe o vídeo, tá aqui no link da descrição, tá certo? Então, fique em paz, tá certo? E saudações tricolores.